Bom dia a todos. Sheila, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. Eu fiquei super feliz que a gente voltou também a fazer a discussão de temas, né? O matriciamento não para, mas eu acho super legal a gente poder fazer também discussão de temas. Eu achei super válido voltar. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre a hipertensão e como ajustar os antihipertensivos. O objetivo na aula hoje, então, reconhecer a hipertensão como um fator de risco importante para a doença cardiovascular e a necessidade do seu controle efetivo, tanto com medidas não farmacológicas como as medidas farmacológicas. A mortalidade por doença cardiovascular, a morbidade por doença cardiovascular continua muito grande, e a hipertensão é um dos principais fatores de risco para isso. E o que eu sempre gosto de enfatizar é que não é só a mortalidade, mas a morbidade, né? Pacientes em idade ainda economicamente ativos que ficam com sequelas de AVC, renais crônicos dialíticos, e isso tem um impacto não só na saúde, mas também na seguridade social. Nós vamos diferenciar o que é uma hipertensão resistente, refratária e pseudo-resistente, e diagnosticar urgências e emergências hipertensivas. Bom, a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de mortalidade no Brasil. Em 2018 foram mais de 340 mil mortos por doença cardiovascular. A hipertensão é o principal fator de risco. E a grande questão é que a prevalência da hipertensão é 30% da população. Só que desses 30%, só a metade conhece o diagnóstico. E o pior ainda, que dessa metade que conhece o diagnóstico, só um terço está com a pressão efetivamente controlada. Então, olha o impacto disso para a gente na saúde. A gente tem as definições do que é hipertensão. A diretriz brasileira é de 2016, perdão. Esse ano, 2020, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com o Departamento de Hipertensão, lançou um posicionamento, eu vou trazer ele para vocês. E a nossa diretriz conversa com a diretriz americana de 2017, que define hipertensão acima de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Mas a diretriz da Sociedade Europeia de 2018, eles são mais rigorosos, eles colocam que o ideal, o ótimo, é abaixo de 120 por 80. Isso avaliando a longo prazo o impacto na evolução para a doença cardiovascular. Considerado normal até 130 por 85, um normal alto até 140 por 90, e aí acima disso a gente tem os estágios 1, 2 e 3. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, eles trazem, acompanhando tanto o nível da pressão quanto a presença ou não de fator de risco. E aquele paciente que tem uma pressão de 130, 139, de 85 a 89, mas sem nenhum outro fator de risco adicional, ele ainda é considerado um baixo risco, sem risco adicional. Aqueles que têm um ou dois fatores de risco, entenda-se aí como tabagismo, obesidade, dependendo do valor da pressão, ele vai ser de risco baixo ou até moderado. No entanto, a última linha ali, o mais importante, se você tem a presença de lesão de órgão-alvo, já tem uma doença cardiovascular estabelecida, tem doença renal crônica, ou ele é diabético, acima de 130 por 85, ele já é considerado de risco alto. Assim como o estágio 3, que é aquela hipertensão acima de 180 por 110, mesmo que ele não tenha nenhum outro fator de risco adicional, ele também é de risco alto. E isso vai impactar tanto para o prognóstico do paciente, mas também como a recomendação do tratamento antihipertensivo, tá? E olha que interessante como eles colocam, primeira coisa, as intervenções no estilo de vida, tá? Então, no diagnóstico, essa pressão acima de 135 por 85, a gente já tem que iniciar as intervenções, as modificações no estilo de vida. Para os idosos, a gente é um pouco mais tolerante, um idoso até 79 anos acima de 140, e para um idoso acima de 80 anos, a pressão sistólica acima de 160, a gente vai começar a modificação de estilo de vida.
Agora, em destaque, que é aquele paciente realmente de alto risco, que a gente já vai, no diagnóstico, além da intervenção do estilo de vida, entrar com terapia farmacológica, são os pacientes que têm pressão acima de 130 por 85, mas que já têm doença cardiovascular ou que têm alto risco para doença cardiovascular, incluindo aí os diabéticos. Na investigação da hipertensão, tem alguns exames complementares que nos ajudam a classificar tanto os fatores de risco, mas também a presença de lesão de órgão-alvo. E eu coloquei em verdinho, porque uma coisa que chama atenção é que os exames complementares que a gente precisa para a hipertensão são exames de fácil acesso, são exames que a gente tem, sim, na atenção primária, tá? Então, é a glicemia, o colesterol, creatinina com a estimativa de taxa de filtração glomerular, potássio, ácido úrico, um exame simples de urina, uma urina tipo 1, e o eletrocardiograma. Alguns outros que eles trazem como complementares, mas que não são obrigatórios, que vai depender, inclusive, do grau de hipertensão, do estágio da hipertensão, que é a glicada, a ureia, o sódio, a relação entre albumina e creatinina na urina, e a fundoscopia para os hipertensos em estágio 2 e 3. E quais são os princípios, então, do tratamento da hipertensão? Primeiro de tudo, e sempre, a gente sempre vai reforçar isso, a adoção das medidas não farmacológicas, tá? A restrição do sódio na alimentação, lembrar principalmente a questão dos alimentos prontos, industrializados, os temperos prontos, atividade física, a obesidade, a cessação do tabagismo, pelo menos redução do tabagismo, o etilismo, eles trazem muito forte agora no posicionamento de 2020, também o combate ao etilismo, redução do etilismo, como adoção das medidas não farmacológicas. E o que atrapalha o controle da pressão? Principalmente a má adesão ao tratamento. Se a gente investigar a fundo, a gente vai ver que realmente os pacientes, eles não tomam a medicação de maneira adequada, não tomam no horário adequado, na posologia prescrita, as medicações prescritas, eles, infelizmente, fazem muita coisa da cabeça, né? A gente sabe disso, e a gente tem que estar sempre buscando, quando o paciente não está controlado, investigar melhor a questão da adesão ao tratamento. A inércia do médico em reajustar a dose dos antihipertensivos, às vezes a gente vê que o paciente vem, não está controlado, mas a gente não muda a dose naquele dia, deixa para uma outra consulta, que deixa para uma outra consulta, e nunca que muda a dose do antihipertensivo. E tentar a combinação de fármacos. Quando a gente consegue, às vezes, um fármaco que já combina doses, a gente consegue melhorar a adesão do paciente ao tratamento. Quanto maior o número de comprimidos por dia, menor a adesão ao tratamento. Então, por isso, a gente tem que tentar simplificar a posologia, às vezes facilitar realmente, em vez de tomar 3, 4 vezes no dia, ou tomar os remédios separados, às vezes tomar junto, para que não haja o esquecimento, tá? Importantíssimo a gente envolver o paciente no autocuidado, no tratamento, reforçar com eles a gravidade da hipertensão, que ela realmente é um fator de risco, ela é uma doença assintomática e um grande fator de risco para uma evolução trágica de uma doença cardiovascular. Preferir medicações de baixo custo, principalmente no nosso país, onde o acesso é difícil, as questões são difíceis, questões financeiras. Se essa pessoa conseguir pegar essa medicação no centro de saúde, na farmácia popular, para ela, com certeza a adesão vai ser muito melhor. E principalmente lembrar do tripé, IECA ou BRA, os bloqueadores de canal de cálcio e o diurético tiazídico. A gente tentar combinar essas drogas para tentar realmente colocar a pressão no nível ideal, tá? Os beta-bloqueadores, eles vão ser importantes principalmente quando você tiver uma cardiopatia estrutural já detectada. Então, quando você já tem uma cardiopatia isquêmica ou o paciente com insuficiência cardíaca, os beta-bloqueadores vão auxiliar, mas eles não estão na primeira linha. A primeira linha realmente é a combinação, ou o BRA, né, um ou outro, os bloqueadores de canal de cálcio e um diurético tiazídico, tá? Quando eu devo pensar numa hipertensão secundária? Quando eu tiver uma doença renal crônica, uma hipertensão renovascular,
A síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, isso é uma causa importante de não controle da hipertensão, uma causa secundária de hipertensão, chega em torno de 15% dos pacientes, muito mais do que os outros que a gente está vendo aí junto, né, como a hipertensão renovascular, o FeL, o hiperaldo, o hipotiroidismo. Lembrar do uso de drogas ilícitas e do álcool, o uso abusivo do álcool. E são vários medicamentos que também podem causar hipertensão. E eu trouxe aí os mais comuns que a gente acaba usando no dia a dia, né? Corticoide, os anticoncepcionais esteroidais, a eritropoetina, a sibutramina e os tricíclicos. Quando que eu devo pensar numa hipertensão secundária? Uma hipertensão em jovens, uma hipertensão de difícil controle, mesmo quando eu ajusto toda a posologia e mesmo assim eu não consigo um controle adequado. Quando eu tenho piora da função renal, no que eu entro com IECA, no que eu entro com UMBRA, a função renal piora, eu devo investigar uma hipertensão secundária, se o paciente tem hipopotassemia ou se tiver uma assimetria de pulsos. E o que é uma hipertensão resistente? É aquela que no consultório ela não está controlada, apesar do uso de 3 ou mais antihipertensivos em doses adequadas, incluindo-se preferencialmente um diurético tiazídico. Então, eu tenho que estar pelo menos usando 3 classes diferentes de medicação, sendo que uma delas vai ser um diurético tiazídico, e que essas doses estão ajustadas nas doses alvos dela, e mesmo assim a pressão não controla. Ou ela pode estar controlada, mas eu precisei de 4 ou mais fármacos para o controle, eu também vou considerá-la como uma hipertensão resistente. E a refratária é aquela que eu uso 5 ou mais antihipertensivos em doses adequadas e mesmo assim eu não tenho um controle pressórico. Isso representa 3,6% dos hipertensos. E o que é pseudo-resistência? Bom, a pseudo-resistência é aquela que realmente ela não é resistente. Quando eu vou verificar melhor, eu vejo que o paciente ele não está aderindo adequadamente ao tratamento, seja ele o não farmacológico ou farmacológico. A técnica de aferição não está adequada, o esquema terapêutico também não está adequado, eu não estou com as doses corretas, eu não estou utilizando as classes de medicamento que eu preciso, tá? Lembrar que chega até 80% o número de pacientes que não adere totalmente à medicação, tá? E esse diagnóstico deve ser feito somente após a inclusão de um diurético apropriado, ou seja, de um diurético tiazídico e todo o ajuste do esquema antihipertensivo. E lembrar realmente das causas secundárias, sendo que a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono é uma das mais importantes, tá? Além do hiperaldo, das causas endocrinológicas e a estenose de artéria renal. E agora, em 2020, então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade de Hipertensão, então trouxe o posicionamento e eles trouxeram alguns esquemas que facilitam bastante a gente para entender, né? Então, como é que eu vou excluir uma pseudo-resistência? Eu vou checar a questão da adesão, eu vou checar a minha posologia, se ela está adequada, eu vou checar se a minha técnica de aferição da pressão, a minha e a do paciente em casa, né, que hoje em dia todo mundo tem um aparelhinho de pressão em casa, se isso está adequado. Para eu excluir o efeito do avental branco, eu posso pedir um mapa, ou melhor, uma monitorização residencial da pressão arterial, e se isso estiver adequado, estiver normal, eu vou chegar à conclusão que é uma hipertensão pseudo-resistente. Agora, se mesmo o mapa ou a medida residencial da pressão estiver anormal, eu tenho aí uma hipertensão arterial resistente e eu vou buscar as outras causas. Então, eu vou buscar se tem lesão de órgão-alvo, vou checar de novo a questão da adesão, aumentar a frequência das consultas, se for o extremo internação, né, mas acho que de aumentar a frequência das consultas já melhora. Otimizar a terapêutica, fazer combinações sinérgicas que se potencializam, ajustar a posologia, ver se ela está correta. E olha lá, estilo de vida, ingestão de sódio, o etilismo, a obesidade, o sedentarismo. A pesquisa do sódio urinário, ela vai nos trazer se realmente o paciente está restringindo o sal da dieta dele ou não. Então, você pede o sódio na urina, se esse valor for muito alto, estiver acima do normal,
geralmente é porque eu ingeri muito mais sódio do que eu precisava e eu vou estar eliminando isso pela urina. E descartar a hipertensão secundária segue uma diretriz própria para isso. Eu achei esse quadradinho super bonitinho e eu trouxe para a gente lembrar que quando eles falam do diagnóstico das lesões de órgão-alvo e falam da cardiopatia, o exame que eles trazem é o eletrocardiograma, tá? Que é o que vai trazer sinais de hipertrofia ventricular esquerda, seja pelos índices de Cornell, de Sokolov-Lyon, mas é o que vai mostrar se a gente já tem sinal de hipertrofia ou não e vai predispor aí o risco cardiovascular de eventos nos próximos anos. Olha a importância do eletro para a gente na hipertensão, sempre. E o fluxograma do tratamento? Quadradinho, primeiro quadradinho que eles sempre trazem, olha lá, mudança de estilo de vida, redução do consumo de sódio, a perda do peso, atividade física, as horas de sono, tá? Além do tabagismo e do etilismo. Vou excluir a má adesão, vou excluir a pseudoresistência e vou otimizar sempre ali naquele meu esquema tríplice, diurético tiazídico, IECA ou BRA e um bloqueador de canal de cálcio em doses plenas. Se eu já tiver um paciente com doença renal crônica, eu posso utilizar de um diurético de alça. Fiz tudo isso e meu paciente não está na meta. Eu posso otimizar a dose do tiazídico ou incluir da pamida junto, mas eu posso ir para o quarto fármaco, que seria um antagonista mineralocorticoide, introduzir a milorida ou a espirolactona na dose de 25 a 50 miligramas. Quarto fármaco, ele não entrou na meta ainda. Eu revi todo o meu tratamento, revi doses e revi a questão da aderência ao tratamento não farmacológico, adesão às medicações. Não funcionou. Quinto fármaco pode ser um beta-bloqueador, como o carvedilol ou o nibivolol, ou associação de clonidina ou doxazosina. Doxazosina até 16 miligramas dia. Não controlou, o sexto passo seria associação de hidralazina ou furosemida. E a partir disso, centro de referência, tá? Então, reforçando, né, quais são os grades de recomendação para o tratamento. Primeiro de tudo, sempre a modificação do estilo de vida e otimizar o meu tripé IECA-BRA, bloqueador de canal de cálcio, diurético tiazídico. E lá na última linha, confira e melhore a adesão do tratamento. Também, grau de recomendação 1, ok? A meta final, então, é que a minha pressão sistólica fique abaixo de 130 e a diastólica abaixo de 80. Evitar essa pressão sistólica, principalmente abaixo de 120 em qualquer idade, e nos idosos acima de 65 anos, o limite de 130, tá? A hipotensão também é prejudicial aos pacientes. E eu trouxe uma tabelinha aqui com as doses máximas, que isso é uma coisa que todo mundo sempre pergunta. Ah, mas até quanto eu posso dar? Qual é a dose máxima de cada medicação, tá? Então, lembrar, ó, o hidroclorotiazida eu posso chegar até os 50, e o furosemida eu não tenho uma dose máxima, porque vai depender aí de lesão de órgão-alvo, comorbidades, tá? Numa ICC, no renal crônico, essa dose vai ser muito mais alta. A espirolactona eu posso chegar até 100 miligramas, metildopa até 1.500. Eu trouxe as principais drogas que a gente usa no dia a dia, que a gente tem disponível na rede pública. Agora, tratar um pouquinho das urgências e emergências hipertensivas, tá? A urgência é aquela situação clínica que foi definida arbitrariamente como uma pressão diastólica acima de 120 milímetros de mercúrio, mas sem lesão de órgão-alvo aguda. E a emergência hipertensiva é que eu tenho uma diastólica acima de 120 com lesão de órgão-alvo. Agora, importantíssimo, o que é uma pseudocrise hipertensiva? Então, aquele paciente que chegou com a pressão elevada, com uma queixa de cefaleia, uma dor torácica totalmente atípica, uma dispneia leve, que passou por um estresse psicológico agudo, ou com síndrome do pânico,
isso, na verdade, é uma pseudocrise hipertensiva, ele deve ter as medicações otimizadas, deve ter uma conscientização da necessidade da adesão ao tratamento, mas não preciso baixar a pressão desse paciente correndo, posso reagendar uma consulta para ele com maior brevidade, mas principalmente vai a questão da conversa, da avaliação, não preciso correr a baixar a pressão, que eu acho que é uma coisa que acontece com muita frequência, né, que chega muito no acolhimento, na atenção primária, aquele paciente que às vezes não adere bem ao tratamento, tem questões familiares, sociais graves, e que o pessoal sempre me fala, eles vêm aqui para tomar o remédio e bater um papinho. Isso é totalmente diferente de uma emergência hipertensiva, tá? O que são as emergências hipertensivas, então? Uma encefalopatia hipertensiva, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, uma dissecção da aorta, um edema agudo hipertensivo, o infarto, uma lesão renal aguda rapidamente progressiva, as crises adrenérgicas, o uso excessivo de drogas ilícitas, e na gestação, a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, inclusive a síndrome HELP. No AVC hemorrágico, eu posso até ser um pouco mais agressivo para diminuir a pressão, tá? Principalmente quando ele chega ali com uma pressão maior que 220, eu vou poder entrar, inclusive, com medicação endovenosa e tentar reduzir mais abruptamente essa pressão. O que é diferente para um AVC isquêmico? Um AVC isquêmico eu preciso ser mais cauteloso, eu vou reduzir essa pressão com um pouco mais de cautela nas primeiras 24 a 48 horas. A única questão importante é que se esse paciente for para o trombolítico, aí eu preciso que essa pressão esteja abaixo de 185 por 105. Mas eu não preciso correr, pelo contrário, no isquêmico, se eu reduzir muito abruptamente a pressão, eu vou fazer um fluxo também muito baixo cerebral, e eu vou aumentar a área isquêmica dele, tá? Nas síndrome coronarianas agudas, a preferência é pelo nitrato endovenoso, porque ele melhora o fluxo coronariano, então eu não devo usar o nitroprusiato, e sim a nitroglicerina, e não vou usar beta-bloqueador endovenoso, principalmente se tiver sinais de disfunção miocárdica. E uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, que é dose de AS, de clopidogrel na urgência, né? Chegou uma síndrome coronariana aguda, eu faço AS clopidogrel, quanto eu faço? Abaixo de 75 anos, eu faço 300 de AS, 300 de clopidogrel. Acima dos 75 anos, a dose é menor. É um comprimidinho de cada, 100 de AS, 100 de clopidogrel. Lembrar que no uso de substâncias ilícitas, eu vou usar os alfa-bloqueadores, os beta-bloqueadores e também o bloqueador de canal de cálcio. E nas urgências hipertensivas, então aquela que eu não tenho uma lesão de órgão-alvo aguda, eu vou entrar com medicação por via oral, eu vou fazer o captopril, eu vou fazer nifedipina via oral, de 5 a 10 miligramas, reavalio em 1 hora para repetir essa medicação, tá? O mais importante nesses casos é a ênfase em associar os medicamentos, reforçar a aderência ao tratamento, reforçar as medidas não farmacológicas. Eu reavalio esse paciente em 7 dias. Eu trouxe aqui também, né, lembrando dos encaminhamentos, então, do nosso manual da Prefeitura Municipal de Campinas, de 2016, o que eu vou classificar como vermelho? A emergência hipertensiva, aquele que tem lesão de órgão-alvo. Esse paciente, que então tem uma encefalopatia hipertensiva, uma síndrome coronariana aguda, um AVC, ele é vermelho, ele vai para o pronto-socorro, tá? Como amarelo, encaminhado ambulatorialmente à cardiologia, aquele hipertenso que está usando 3 ou mais drogas, nas doses já otimizadas, que eu já revi a aderência dele, e mesmo assim eu não tenho um controle adequado. Ou que eu fiz os exames complementares, eu tenho o eletro, eu tenho os exames laboratoriais, e eu vejo que ele está evoluindo com lesão de órgão-alvo. Esse paciente também precisa ser encaminhado, tá bom? E mais uma vez eu coloco aqui o nosso e-mail. O nosso e-mail do matriciamento
Mudou o nosso e-mail, mas a equipe continua exatamente a mesma, tá bom? Sheilinha sempre à frente, a Ana, a Maria Fernanda, Cecília veio agregar com a gente também, e a gente está sempre à disposição para discutir, sejam os casos mais simples, que às vezes precisa de um ajuste terapêutico, precisa de uma complementação ou com um eco, um teste ergométrico, a gente pode estar discutindo isso com vocês, discutindo o resultado do exame, e sejam os casos mais graves, que precisa de uma abordagem mais agressiva, mais intensa, ou que precisa de uma urgência maior no encaminhamento, o nosso e-mail está sempre disponível, tá bom? Então, vou começar aqui com alguns lembretes. Com relação ao beta-bloqueador, é sempre uma dúvida, né? Acho que você reforçou bem que o beta-bloqueador, ele não entra aí como a primeira linha de antihipertensivo. Aí eu queria que você comentasse da escolha do beta-bloqueador como antihipertensivo, né? Que os beta-bloqueadores entram aí como a quinta linha de opção, né? A não ser naquele que realmente já tem doença isquêmica detectada, já tem insuficiência cardíaca. Agora, num paciente jovem, a gente pode escolher ou o atenolol, né? Ou mesmo o propranolol. O atenolol, ele tem efeitos melhores, ele é mais cardioseletivo do que o propranolol, ele vai ter menos efeitos periféricos e menos contraindicações e efeitos indesejados, principalmente nos pacientes jovens, mas com um bom poder antihipertensivo, que a gente tem de escolha aí disponível na rede pública, tá? Mas, além disso, a gente tem o metoprolol também, que também tem um bom efeito hipertensivo, um bom efeito para controle também. O carvedilol, ele tem também uma boa redução na pressão arterial, mas a gente acaba utilizando ele mais aí na questão da insuficiência cardíaca ou da cardiopatia isquêmica, mas também é uma boa opção de associação. A Patrícia está falando aqui dos pacientes de saúde mental, né, que o beta-bloqueador às vezes ajuda a controlar os sintomas de ansiedade, né? Então, o propranolol é uma medicação, às vezes, que a gente usa para prevenção, profilaxia de enxaqueca, né, para tratamento de tremor essencial, porque ele tem esse efeito aí menos seletivo, mas que para alguns pacientes ele é desejável, né? O tratamento da ansiedade, sintomas de ansiedade pode ajudar a controlar os sintomas também, além da pressão. Eu acho que entra aí também os etilistas, né? Os tabagistas que a gente está tentando reduzir, que eles têm essa questão da ansiedade, mas principalmente os etilistas também, entra aí a questão do beta-bloqueador também, importante. Ela perguntando aqui, por que não pode ser menor do que 120 a sistólica? Então, se você tem uma pressão muito baixa, você também faz hipofluxo cerebral. Ainda mais se é um paciente hipertenso muito grave, a redução muito abrupta da pressão vai causar sintoma e vai reduzir totalmente a aderência ao tratamento, além de expor o paciente a risco, tá? E lembrar que no idoso, eu vou pôr um limite de 130, então a pressão sistólica não deve ficar abaixo de 130. O hipertenso crônico e o idoso, sempre muito cuidado na redução da pressão e nas associações e nas doses, né? As doses iniciais geralmente são doses menores, né? No caso aí de uma pressão aí acima de 150, ou pacientes de alto risco, que a gente já nunca fez acompanhamento, de repente teve um evento, você precisa fazer o controle da pressão, sempre com calma, né, começar com uma dose mais baixinha, poucas associações inicialmente, para ter uma redução aí mais lenta da pressão. Cuidado com o diurético no idoso, né? O idoso, ele depleta muito o intravascular, então às vezes eles acabam fazendo hipotensão sintomática, então o diurético a gente tem que usar com um pouquinho mais de cautela na população idosa. E até vale relembrar também que ali eles colocam na diretriz que acima dos 80 anos, eu vou ter uma tolerância até os 160 de pressão sistólica, então eu vou ter mais cuidado para entrar com as medidas não farmacológicas, e principalmente com as farmacológicas, nessa população mais idosa acima dos 80 anos. Uma outra coisa que eu acho legal da gente comentar aqui como especialidade é a questão do paciente que não toma remédio, né? Então, assim, até você já colocou aí várias estratégias aí importantes para a gente melhorar a aderência ao tratamento, né? Que é tentar reduzir o número de tomadas durante o dia, né? Ao longo do dia, concentrar, por exemplo, em 2 tomadas, né?
a maioria dos antihipertensivos, ele tem um bom funcionamento aí em 2 tomadas, evitar medicações que dependem de ter 3 tomadas diárias, como o captopril, né? Então, tem alguns pacientes que têm um apego ao captopril, mas que não tem aí controle adequado da pressão. Então, muitas vezes é porque realmente ele não consegue tomar 3 vezes por dia, né? Não consegue, às vezes, chegar numa dose aí, adequada da medicação. Então, lembrar dessas estratégias de melhorar a aderência. E uma outra questão também, às vezes é um paciente que tem uma relação ainda com a doença muito conturbada ainda, numa fase ainda de negação, de dificuldade de aceitação da doença, né? E que muitas vezes essa questão do não tomar o remédio é uma forma de negar a doença, né? Então, às vezes é o caso da gente dar um passo para trás, ao invés da gente repetir a prescrição, rever a prescrição, na verdade, e perguntar para o paciente, olha, qual remédio o senhor está tomando de verdade? Ou qual que o senhor gosta de tomar, né? E aí, dá um passo para trás, então o senhor vai tomar esse aqui direitinho, tudo bem? Aí, semana que vem, volta, vê o controlinho da pressão. Como é que ficou? Ficou bem? Teve hipotensão? Tá legal? Tá com muita sonolência ainda? Então, dá mais uma semana, vê se ele adapta mais. Aí, depois vai indo consulta a consulta, adicionando medicações, né? E aí, com isso, ele vê que ele consegue se sentir melhor, né, com o uso da medicação, porque o início do tratamento do hipertenso crônico, ele vai sentir tontura, às vezes muita sonolência, às vezes ele vai achar que ele está ficando pior, vai ficar com medo de tomar o remédio, né? Então, assim, principalmente para os que não têm uma aderência adequada, dar esse passo para trás, né? E deixar eles falarem um pouquinho como é que está a relação com a doença e com os remédios e tentar adequar aí a prescrição. Não adianta ir na inércia, não adianta ficar repetindo a medicação, não adianta falar que ele vai morrer, que ele vai ter um AVC, que ele vai ter um infarto, que às vezes, mesmo já tendo tido, né, o uso da medicação fica conflituosa para ele, né? Ele não entendeu que é uma medicação que vai ajudá-lo ainda, que ele não está sentindo isso. Às vezes ele está sentindo o efeito da redução da pressão ainda, e que para ele às vezes é pior do que a sensação de estar com a pressão alta, né? É muito comum, né, as pessoas chegarem e falar assim, quando tá 14 eu tô bem, quando tá 12 eu tô péssimo, né? E é justamente isso, é que ele ficou adaptado a esse nível de pressão e precisa dar um tempo para ele acostumar com essa nova pressão. E o ambiente mais adequado para que seja feita essa adaptação e essa readequação da prescrição é na atenção básica, né? Que a gente, aqui na especialidade, a gente tem dificuldade em ter retornos próximos, e às vezes até uma visita de um agente de saúde pode aí agregar, né, nesses casos mais difíceis, né? Se vocês quiserem compartilhar, tô vendo aí que o pessoal tá concordando, consegue aí fazer com certa facilidade, né, conversar com a gente para ir na casa do paciente, e você tem um ganho muito grande, né? Você consegue aí ganhar o paciente, conquistar aí a confiança dele, né, para continuar tomando os medicamentos. Inclusive, assim, a equipe multidisciplinar, ela é importante, né, no controle da hipertensão. Tem muita coisa que os pacientes, eles não falam para o médico. Eles falam para o agente de saúde. Ou o agente de saúde, quando vai na casa, e ele vê que ele está lá com 3 receitas, porque ele passou na atenção primária, ele passou no pronto-socorro, foi na especialidade, tem 3 receitas diferentes, um monte de remédio, ele também está perdido. Então, isso é uma coisa fundamental, e eu acho que às vezes o agente de saúde, ou uma consulta de enfermagem, vai conseguir pegar melhor essa parte do que a gente, às vezes, numa consulta, principalmente na especialidade. E sempre lembrar de reforçar as medidas não farmacológicas. Se a gente pesquisar, se a gente perguntar, né, a gente tem que lembrar de perguntar o uso de álcool, o uso do tabaco, a restrição do sal, o uso do tempero pronto, porque se a gente pegar ali, a gente vai ver que essas coisas estão escapando, a gente tem que estar sempre reforçando. Se tiver indicado o tratamento de redução da pressão na urgência, né, numa urgência, na emergência, nunca fazer sublingual, né? Então, isso é uma questão importante. Há alguns anos atrás, então, quem é aí formado há mais tempo, houve uma época que se fazia o nifedipino sublingual, né?
Então, isso mudou bastante, né? Porque a gente viu que, na verdade, isso é muito deletério, né? Muito pior para o paciente, né? Do que aguardar aí o tratamento adequado, que seria com alguma medicação endovenosa, titulável, né? Com o paciente monitorizado numa sala de emergência, multiparâmetro, ou dentro de uma UTI, no caso de um AVC, né? O paciente vai ter que tem critério para trombólise, né? Até chegar aí nesse ponto de definir trombólise, vai ter que reduzir a pressão, é para ele já estar dentro de uma UTI ou de uma sala de emergência aí com monitorização, e aí a forma adequada de redução da pressão, na verdade, e de decisão, né? Quanto que eu vou reduzir, a que nível eu vou reduzir, você tendo o paciente mais na mão, né? Tendo e uma forma adequada de controle da pressão é com medicação endovenosa, né? Seja com nitroprusiato, né? Nitroglicerina, mas tudo endovenosa e titulável, né? São medicações de uma meia-vida mais curta, né? Então, no caso de, eu passei da mão a infusão, você desliga e aí ou reduz a infusão e você consegue controlar melhor a pressão. Ainda assim, são situações de difícil manejo, né? Então, às vezes você está subindo a pressão, de repente cai tudo, aí você tem que voltar para trás, então não é muito fácil de manejar esses pacientes. Então, na atenção básica, não é o momento da gente querer reduzir a pressão. Na verdade, é fazer o diagnóstico rápido, fazer o contato com o SAMU, pedir transferência. É o caso da gente tentar que o paciente receba o tratamento adequado aí num local com suporte. A Patrícia coloca aqui, né, não é de instituição no centro de saúde, né, na verdade, essas emergências hipertensivas, elas vão precisar ser transferidas ao pronto-socorro, tá? E o que eu coloco, que eu vejo muito que o pessoal comenta comigo, que acontece na atenção primária, é aquele paciente que, na verdade, é uma pseudocrise. Ele não toma o remédio em casa, ele tem sérios problemas familiares, ele tem uma ansiedade muito grande, e ele não toma o remédio. Ele está lá, não sei agora, né, com a pandemia que está mais calma, mas ele estava lá todo dia, toda semana ele estava lá e alguém vinha do acolhimento. Tara, seu fulano está aí, está com 18 de pressão. Está sentindo alguma coisa? Teve alguma? Tomou o remédio, né? Na verdade, esse é um caso que não precisaria nem ser medicado ali na atenção primária. Precisaria de uma consulta, voltar em consulta, reforçar a aderência ao tratamento. Ou, no máximo, nesse caso, eu vou fazer uma medicação por via oral. Pode ser o captopril, pode até ser a nifedipina, vai ser por via oral, vou reavaliar daí 1 hora, né? Eu acho que isso é o que mais acontece, é o mais frequente que acontece na atenção primária. É coisa que eu vou abaixar a pressão com calma. E vai depender realmente de uma estratégia de atendimento, da linha do cuidado, de reavaliar esse paciente com mais frequência, de engajar ele no tratamento. Eu acho que isso é o que acontece com mais frequência, que o pessoal às vezes fica doido, tá? Tem a rotina para atender e tá toda hora lá na porta alguém batendo, seu fulano tá com tanto, seu fulano tá com tanto. E não é uma urgência, nem uma emergência hipertensiva, né? É só realmente uma questão da adesão ao tratamento. Só reforçar também a questão do paciente de alto risco, nosso aqui, o cardiopata, né? E que a gente faz o acompanhamento deles, eventualmente, a rotina nossa é a cada 6 meses, né? E aí a gente orienta que ele faça aí controlinho da pressão no posto, né? Quando tem aparelhinho em casa, a gente até fala assim, meça a pressão, anote e traga, né? E alguns pacientes não têm aparelhinho de pressão em casa, então a gente orienta aí no posto de saúde, né? E fazer o controle da pressão no posto, né? É o mesmo raciocínio, só que assim, o que a gente pede é que não tenha assim, por exemplo, pressão 16/10, 17/10, paciente já infartado, né? Não deixa para ver dali a um mês, né? Sei lá, deixar essa pressão alta aí muito tempo. Paciente que, olha, vamos ver se a gente consegue ir para a próxima semana, né, uma consulta um pouco mais rápido, né, para ver, ou se é um paciente nosso, né, que a gente segue, vale a pena mandar um e-mail para nós, né, e falar assim, seu fulano tá vindo aqui, ele tá bem, não tinha nenhum sinal de urgência, mas tá hipertenso, né, ele só tem retorno em 6 meses, será que não era melhor vê-lo antes, né, aqui a gente ou né, fazer um ajuste terapêutico, ver o que está acontecendo com ele. Então, é só esse lembrete também para os nossos pacientes que eventualmente ficam aí controlando a pressão na atenção básica.
Tá, Tessa? ICC pós-infarto. Fácil, ICC hein? pós-infarto, em miocardiopatia isquêmica, né? Seria melhor sempre os beta-bloqueadores que são cardioseletivos. Então, estaria aí o carvedilol, bom e velho carvedilol, metoprolol ou bisoprolol, tá? E aí, no tratamento de primeira linha também para insuficiência cardíaca, vai entrar um inibidor da ECA ou o BRA, tá? E aí vai entrar um desses beta-bloqueadores e a espirolactona entra aí firme e forte também, tá bom? Mas aí seria realmente o que a gente tem de opção no centro de saúde, o carvedilol. Para ICC pós-infarto, o carvedilol, tá bom? Falo, e só reforçar quando eu falo IECA ou BRA, porque realmente não é para associar inibidor de ECA e bloqueador do sistema renina-angiotensina, tá bom? Ou eu uso enalapril, ou eu uso losartana. Toda vez eu faço um ou bem grande, que é para reforçar ou um ou outro, por favor. Só lembrando também, pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca, né? Então, pós-infarto com dispneia e às vezes edema de membros inferiores, lembrar do diurético, né? Então, pode ser até um antiazídico, dependendo do paciente, se ele tiver muito demasiado, um diurético mais potente, furosemida, né? A espironolactona também, ele tem efeito diurético também, apesar de ser um diurético um pouco mais fraco, mas também entra aí nessa linha também do tratamento de ICC. E lembrar também, o paciente que ele está muito congesto, né, muito edemaciado, com estertor crepitantes, você dá preferência ao vasodilatador, né, que é o IEC-BRA, primeiro, com diurético, e depois você vai otimizar o beta-bloqueador quando ele estiver com menos sintomas congestivos. Porque, às vezes, se você quiser colocar um beta-bloque logo de cara, numa situação de congestão, ele vai fazer baixo débito, ele pode aí piorar. E eu acho um tema importante para a gente estar discutindo, sim. Muito obrigada pela participação, obrigada pelo carinho. Eu acho que é legal a gente ter esses temas de discussão. Eu acho que é para guiar, né? Quando a gente está lá sentado frente a frente a um paciente, a gente ter uma ideia do que vai fazer. Eu acho que entra para vários e vários pacientes. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e pela presença. Bom dia a todos, bom trabalho para vocês.